Bem-vindos ao IbraCast, o podcast do IBRAC. Olá, iniciamos o 6º episódio do nosso IbraCast, o podcast do IBRAC, que pode ser acompanhado tanto na plataforma Spotify quanto no YouTube. Esse é o nosso 6º episódio e saúdo aqui os nossos participantes desse episódio. Roberta Feiten, membro do Comitê de Relações de Consumo do IBRAC, sócia do Souto Correia, Lucas Simão, coordenador de Relações Institucionais do Comitê, sócio do Pinheiro Neto, e é um prazer, Fernando, assim, de coração, recebê-lo nesse Diálogos com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Você que é uma figura importantíssima, né, nesse cenário do Sistema Nacional, principalmente no que se refere ao diálogo, né, com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Para quem não conhece, acho difícil, Fernando é promotor de justiça em Minas Gerais, mestre e doutor pela PUC, professor de Direito Privado da Universidade Federal de Berlândia, autor de diversos artigos, livros, coordenador de inúmeras obras de direito do consumidor e presidente do Brasilcom. Fernando, assim, é um prazer realmente a sua parceria, a parceria do Brasilcom com o IBRAC, né? Para quem ainda não conhece o IBRAC, e é o primeiro episódio que eventualmente esteja acompanhando, o IBRAC é o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, é uma entidade privada sem fins lucrativos, foi criada em 1992, em dezembro de 92, com esse objetivo de promover a realização de pesquisas, estudos, debates sobre temas relacionados à defesa da concorrência, comércio internacional e consumo. O Comitê de Relações de Consumo enfrenta e debate os principais temas do âmbito do direito do consumidor, realiza anualmente um seminário com um tema. Esse ano o tema que nós escolhemos para o seminário foi inteligência artificial, e é o tema também que trabalhamos no nosso livro, que vai ser lançado possivelmente agora em novembro. Participamos também de consultas públicas, debates sobre projetos de lei, entre outras atividades. Nós nos encontramos mensalmente, toda a última quinta-feira do mês. Para quem tiver interesse em se associar, em se inscrever, é só acessar o site do IBRAC. Então, passo a palavra agora para a Roberta, para iniciar aí o nosso debate com o doutor Fernando, a quem agradeço novamente. Muito obrigada. Bom dia a todos, então. Bom dia, Fabíola, Lucas e doutor Fernando. Doutor Fernando, é um prazer, reitero as palavras da Fabíola, é um prazer para todos nós, um prazer pessoalmente para mim, participar desse IBRACast na sua presença, que é uma pessoa tão relevante no âmbito da defesa dos consumidores, das relações de consumo, presente aí em diversos órgãos tão importantes nessa matéria. Eu vou começar, então, nossa conversa, nosso debate aqui, sobre a questão da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu queria saber da sua opinião sobre como o sistema hoje está organizado e sobre a potencial existência de insegurança jurídica nas decisões, né? Nós sabemos que a autonomia dos PROCONs é algo bastante importante, né, no âmbito do atendimento aos consumidores, da fiscalização, da penalização dos fornecedores, mas temos alguns desafios em relação à segurança jurídica por conta de decisões que podem ser de entendimentos diferentes, sobrepostas, repetitivas, enfim. Então, gostaria de ouvir um pouco a sua opinião e o que poderia ser feito para que o Sistema Nacional pudesse ser um pouco mais integrado e efetivo em relação a isso. Perfeito, muito bom estar com vocês. O IBRAC é um instituto conhecido, potencialmente conhecido no Brasil. Eu gostaria de agradecer o convite a mim formulado pela doutora Fabíola, sem prejuízo de estar na presença da Roberta, do Lucas, da Dora, e manifestar meu contentamento em poder explanar, enquanto presidente do Brasilcom, como também alguém que compõe esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É muito importante a interação entre institutos. Eu mesmo faço parte nos 4 institutos, Instituto de Contrato, Instituto de Defesa do Consumidor, 2 de Direito Civil, e no final das contas, mais ou menos uns 30 grupos, cada um temático, né? A gente fica perdido com essa situação, mas é muito boa porque a gente aumenta também a quantidade de informações, mas não conhecimento. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O que eu acho relevante sobre o sistema é que o sistema ele acompanha, e ineditamente ele acompanha, até uma tese de um grande professor alemão, Peter Haberler, que ele trata de uma constituição cooperativa, um sistema de constituição e cooperação.
Se a gente observar a competência distribuída pela Constituição Federal no que respeita às relações de consumo, nós vamos ver que a União ela tem uma competência, mas que não é uma competência exclusiva, não é uma competência privativa, ela divide essa competência com os estados, e o que é melhor, há uma cláusula geral aberta lá no artigo 30, quando trata da competência dos municípios, que coloca assim, interesse local. Interesse local cabe tudo, né, porque é uma cláusula geral. Então, que não seria interesse local se não fosse, por exemplo, comércio, se não fosse posturas, e se não fosse, dentre tantas coisas, a defesa do consumidor. Então, nós temos uma distribuição de competências no Brasil muito rica para direito do consumidor e que ela, veja só, a Constituição é coerente. Eu sou um apreciador, um amante da Constituição. Eu sou da época do antigo, eu sou do movimento estudantil, só para vocês terem uma ideia, deixa eu tentar me contextualizar. Eu sou da época do movimento estudantil que lutava contra a ditadura, eu sou um filho da ditadura, eu nasci em 1964. Então, a Constituição Federal, para mim, tem um grande valor, diferente das gerações posteriores, que não viveram aquela luta que se fazia por um regime democrático no país. Mas, de qualquer sorte, o que eu quero dizer é que essa competência tão bem distribuída na Constituição Federal, ela encontra uma valia lá no direito fundamental do consumidor, no artigo 5º, inciso 32. Porque ali se estabelece não só o direito fundamental do consumidor, mas os deveres do Estado. E ali, quando usou Estado, é na expressão mesmo Estado, poder público. Portanto, município, Distrito Federal, estados e a União estão vocacionados para isso. Então, não fazia sentido que nós não tivéssemos um decreto, né? Mesmo um decreto já combalido pelo tempo, que é o 2181, apesar de uma reforma que nós tivemos no ano passado, mesmo que nós não tivéssemos essa reforma, um decreto que tenta trazer uma estrutura racional para a distribuição dessas competências. Então, é importante que tenha o sistema, e o sistema está muito ligado a uma noção democrática também, porque, veja só, muito embora a Senacom seja a coordenadora do sistema, porque a gente precisa, evidentemente, de ter uma coordenação, isso não quer dizer que ela detenha sempre a palavra final, ela está submetida a um conselho, né? Esse conselho, nós vamos ter entidades, nós vamos ter instituições, nós vamos ter entidades que defendam consumidores e teremos instituições que defendam consumidores. Então, eu acho assim, uma construção muito rica do Brasil. E eu falo isso com muita tranquilidade para vocês todos, meus irmãos do Instituto do IBRAC, da ideia e da defesa de concorrência, eu falo isso com muita tranquilidade, porque é o seguinte, eu não sou uma pessoa que viajei muito, mas eu estudei muito, e talvez nós tenhamos poucos países que o direito do consumidor seja um direito fundamental. A grande maioria dos países e das constituições, por exemplo, Portugal, eu estive agora no Peru, Portugal, Itália, França, Alemanha, o direito do consumidor ele está como um princípio da ordem econômica, mas não como um direito fundamental, como está no Brasil. Então, o Brasil agasalhou o direito do consumidor de uma forma diferente, e a gente acaba esquecendo, muitas vezes, que o direito do consumidor é um direito fundamental. Então, veja bem, eu acho que é uma estrutura bem pensada, é evidente que nós precisamos melhorar mais. O problema da segurança jurídica. Toda vez que eu vou em ambientes de discussão de mercado, o grande problema que o mercado põe é a segurança jurídica. E eu sempre coloco uma pedra do sapato do mercado. Eu devolvo, eu falo assim, e a segurança jurídica dos direitos fundamentais? Onde que ela está? Porque é necessário dar efetividade aos direitos fundamentais. Se a gente olhar o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal, a gente vai ver aquilo que o Robert Thomas, lá na Alemanha, Richard Thomas, chama de máxima efetividade dos direitos fundamentais. E aí o seguinte, às vezes fica parecendo que a segurança jurídica é um problema contra a aplicação dos direitos fundamentais. Então, quando nós falamos em segurança jurídica, eu quero levar em consideração a efetividade dos direitos fundamentais também. Existem, de fato, decisões conflitantes no sistema. Agora nós tivemos essa reforma no 2181, pelo último decreto do presidente Bolsonaro, que ele tenta resolver essa situação,
Mas, efetivamente, nós temos um problema sério, que são os deveres que a cada órgão está levado a realizar dentro da sua órbita, dentro da sua esfera de atribuição. Por exemplo, a Senacom instaurou um processo contra uma grande Big Tech aqui no Brasil, por questão dos carregadores, eu instaurei aqui também, de imediato. Belo Horizonte instaurou o PROCON, de Belo Horizonte, que é do Estado também, instaurou uma investigação sobre 123 milhas, a minha já estava instaurada. Esses problemas nós teremos mesmo, porque todos estarão obrigados. Eu acho melhor ter muito do que não ter nada para a efetividade da defesa do consumidor. Só que eu acho que, evidentemente, o sistema tem que saber resolver isso daí. Primeiro, para evitar o bis in idem. Bis in idem é uma clara demonstração de insegurança jurídica. E nós precisamos também levar a efeito o seguinte, né? Qual será a decisão que sairá do órgão que centraliza essas catapultas de tantas aberturas de inquérito ou de discussões, né? Qual que vai ser a providência que vai tomar? E era sempre importante para que esse sistema, esse órgão centralizador da decisão, antes que desse a decisão, fizesse uma audiência pública. Eu acho isso extremamente importante. O Supremo já segue isso há muito tempo. É uma forma de transparência das decisões, em que poderia ouvir, inclusive, o reclamado, mas ouvir também os outros órgãos que, tempos atrás, instauraram esses procedimentos para ouvir suas razões. Eu acho que, basicamente, isso daí. Segurança jurídica é um tema essencial para todos nós, desde que levemos em conta também a aplicabilidade, a efetividade dos direitos fundamentais. Só para encerrar essa parte, para ser muito rápido com vocês, o caso 123 milhas é uma grande demonstração disso. Você vai ao aeroporto, os fingers estão com a publicidade, uma publicidade que está ao lado do poder público. Ali você tem concessionária, que são as concessionárias que administram aeroportos. Você tem Infraero, você tem a ANAC, e ainda subsistindo publicidades de uma potencialidade muito forte que leva o consumidor a efetivamente ter prejuízo. Então, a segurança jurídica, inclusive, querida Roberta, ela é ex ante dano, porque ela tem que ser anterior ao dano também, não só depois nas questões de decidibilidade, entendeu? Eu tenho grandes exemplos. Brumadinho foi um erro do Estado, nós demoramos a atuar em Minas Gerais, porque já tínhamos o caso da Samarco em Mariana. Então, Samarco foi uma escola, nós deveríamos ter evitado Brumadinho. E quanto a Lex Free, que era uma grande pirâmide, também foi uma escola. A gente deveria ter evitado, com muita presteza, o caso 123 milhas, e não conseguimos. Nós estamos apanhando desse tipo de mercado ainda. É isso, basicamente, o que eu quero te falar. Mas segurança jurídica é tudo. Eu estou com um livro aqui do Humberto Ávila, eu sou fã do Humberto Ávila, um livraço sobre segurança jurídica. Sim, sim, mas é interessante, doutor Fernando, essa questão realmente das mudanças do decreto 2181, interessante chamar atenção a esse ponto, porque eu acho que nós entendemos que é um ponto que merece sim ser explorado, e acho que esse tema da audiência pública, porque com certeza não é só ouvir o fornecedor em diferentes locais, mas também ouvir as diferentes autoridades, né, mas de modo que se consiga uma integração maior, inclusive sobre a questão de 123 milhas, é um outro ponto que eu queria trazer aqui, né, recentemente foram divulgados acordos de cooperação, né, entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça da Paraíba, Rondônia e Paraná, para concentrar as ações civis públicas de natureza coletiva, porque foram, né, diante desse cenário aqui de 123 milhas, foram várias ações coletivas e foram, então, concentradas por meio desse acordo na 15ª Vara Civil de Belo Horizonte, que é onde também tramita a recuperação judicial. E segundo o que foi divulgado pelo Tribunal de Minas, a reunião justifica-se justamente para garantir uma maior celeridade e uma segurança jurídica para se evitar decisões conflitantes, né? Isso foi feito no âmbito das ações coletivas, eu acho que tem muita relação com o que a gente conversou agora. E como o senhor enxerga esse movimento, e também em relação às promotorias, não seria o caso também de haver uma articulação entre as promotorias em situações semelhantes de repercussão nacional? Claro, claro, sua pergunta é muito boa. Primeiro, eu quero lembrar de um princípio. O Código de Processo Civil 2015 ele é muito bom, muito bom.
que ele permitiu e inovou com alguns princípios que são interessantes. Primeiro, o princípio da cooperação entre os membros da jurisdição. Isso garante uma possibilidade maior de segurança jurídica, com a concentração dos julgados, e que isso pode, evidentemente, levar à duração razoável do processo. Eu só quero lembrar aqui de um exemplo. Há pouco tempo atrás, pouco tempo não, 5 anos atrás, o que era comum no Brasil, um juiz, por exemplo, do Rio Grande do Sul ou do Nordeste, dá uma decisão para suspender o WhatsApp de todos no Brasil. Vocês estão lembrados disso? Acontecia, um juiz fazia isso tal, e assim, todo mundo, e você ia verificar o caso, era um caso individual de uma questão criminal que o WhatsApp não, né, o provedor daquilo não queria obedecer, então vinha aquele efeito que era desproporcional ao caso concreto, a população iria sofrer. Iria sofrer, evidentemente, porque, ao contrário dos Estados Unidos, que lá se trabalha muito com SMS, aqui no Brasil nós preferimos esses aplicativos, essas plataformas de comunicação. Perfeito, que na realidade é uma grande rede social com seus perigos também, mas foi a preferência brasileira. De qualquer forma, é necessário mesmo, pelo princípio da cooperação, tanto internacional como nacional, que haja uma concentração de julgados nessas questões que os danos são danos que podem ser considerados microdanos ou macrodanos, mas danos que não refletem só uma posição geográfica, refletem toda uma população. Esse caso mesmo é um caso de concentração, estava demorando. Nós tivemos ao final, essa modificação também, e agora a juíza que decretou a recuperação judicial, ela foi muito feliz quando ela abriu para a cooperação, e o tribunal também, porque nós tivemos, antes disso, um julgado do Supremo Tribunal Federal que verificou, enfim, e graças a Deus, a bem do Ministério Público também, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Aquele artigo dizia, assim, algo horrível, mesmo uma sentença resolvendo um problema de natureza difusa, vamos supor, o meio ambiente, que é natureza difusa, todos têm direito ao meio ambiente, independente da cidade que está, independente do estado, mesmo que uma sentença resolva uma questão de direito difuso, ficaria a sentença limitada aos limites da jurisdição do magistrado. Ou seja, como que se faz isso no processo civil? Se uma decisão de natureza difusa e eu limito na jurisdição do magistrado, eu estou furando, o processo civil está furando o conceito de direito material. Nesse caso aí, são os sujeitos indeterminados. Então, não fazia sentido mesmo não haver a decisão do Supremo e muito menos esse novo Código de Processo Civil não fazer loas ao sistema de cooperação. Ele é importantíssimo. Acho também que o Ministério Público tem que ter isso. Mas, Roberta, eu queria te dizer uma coisa. Ministério Público são vários. São vários. Então, eu sou acostumado, por exemplo, com promotor, na minha promotoria, eu tenho 1.700 ações civis públicas. Você vai falar assim, mas o doutor Fernando é um demandista de mão cheia. Ele adora processar. Não, não adora. Por exemplo, eu tenho muita demanda aqui de plano de saúde de natureza individual disponível. O Ministério Público tem legitimidade. O que são essas ações? São contra planos de saúde. Muitos planos de saúde. Eu tento sempre fazer acordo, eu marco audiência. Nesse gabinete que eu estou aqui com vocês, eu marco audiência quando a internet não cai, evidentemente, e tento resolver o problema. Agora, quando não dá certo, eu tenho que escolher entre a criança com autismo, entre o senhor que precisa do home care e o plano de saúde. Eu vou ter que ajuizar, e ajuízo. Por isso que eu tenho muitas ações. Mas isso não é corrente no Brasil. Você não encontra isso em São Paulo, você não encontra isso no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte eu não encontro. Então, nós vamos ver que ministérios públicos são vários e que nem todos são muito atuantes. Então, nós temos um problema sério aí. Nós precisamos melhorar o Ministério Público. Estou te dizendo, eu falo isso abertamente nas palestras que eu vou. O Ministério Público precisa ser combativo, saber combater e ter uma resolução frente à questão da segurança jurídica para evitar, evidentemente, muitos focos, muitas imputações que seriam generalizadas. Então, para 1, 2, 3 milhas, a rigor,
Basta uma ação mesmo para resolver o problema dela. Esse problema que ela causou, evidentemente. Agora, na medida em que, por exemplo, o promotor de Belo Horizonte demora 2 semanas para propor a ação, e o medo que se tem é que a Defensoria Pública vá propor, ou que uma associação de gaveta, não sei se vocês conhecem essa expressão, associação de gaveta, é montada de última hora só para ajuizar uma ação para aquilo e para trazer, para atrair para si a titularidade da defesa de todos os consumidores do Brasil. Aí nós temos que repensar isso daí. Acho que é um modelo que tem que ser repensado e acho que nós precisávamos, sim, de uma liderança dentro dos ministérios públicos para a questão do consumidor. Nós não temos isso. Nós temos uma boa associação, que se chama Associação Nacional dos Membros do Ministério Público do Consumidor, mas ela não é pública, é de caráter privado, como os nossos institutos. Então, nós precisávamos de um braço dentro do Ministério Público para centralizar essas questões. Me desculpa, só fazer um desabafo aqui. Me desculpa, às vezes eu tomo muito tempo, eu sou muito falante. O Canotilho, na segunda edição do livro dele, da tese dele, que é Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, ele é contra a tese dele. Ele faz um pós-fácil, dizendo o seguinte: a minha tese é muito boa, mas ela é errada. E por que ele fala isso? Ele fala assim, porque o direito constitucional está acabando no mundo. Quem está mandando é o mercado. Como que um sujeito inteligente, competente, um dos maiores constitucionalistas do mundo fala isso contra a tese dele? Esses dias agora saiu um livro muito bom, eu arrepio meu braço quando eu falo isso, do professor Calejón, da Espanha, sobre a constituição do algoritmo. Se vocês não leram, leiam esse livro. A primeira coisa que ele fala é que o direito constitucional também foi para o espaço. A Constituição já não existe mais e o mundo digital é contrário à Constituição que está aí. Olha só. E ele propõe, então, uma reação de uma Constituição digital que traga valores que sejam albergados para toda a comunidade. E o livro é tão interessante, Roberta, Lucas, Fabíola, Dora, que ele fala uma questão interessantíssima. Ele fala, o que sobrou para o povo hoje? Sobrou o seguinte, é o direito privado que está coordenando o mundo, é o contrato que está coordenando o mundo. E a salvaguarda para os direitos fundamentais é justamente um núcleo pequenininho dos direitos fundamentais, que se chama defesa do consumidor. Olha o que ele fala, E assim, a gente vai ver no mundo mesmo como é que está acontecendo, as decisões, a dificuldade do Supremo com a questão do fake news, com a questão aí da vacina, do passaporte. Nós observamos todas essas questões e a gente eu acho que nós precisamos reconstruir muito das coisas que nós perdemos por conta desse novo giro digital. Então, eu acho que o Ministério Público precisa ser repensado mesmo, porque ia a favor da ideia de vocês mesmo, porque eu não discordo dela. Nós precisamos ter, assim, uma autoridade do Ministério Público que consiga ser centralizadora também, mas seja combativa, porque não adianta ser centralizadora e arquivar essas situações. Basicamente é isso. Doutor Fernando, bom dia. Acho que vários pontos tocados aqui super interessantes e acho que a próxima pergunta vai justamente nessa linha de modelo, de alternativas, de benefícios, ou seja, como estruturar adequadamente. E Minas Gerais a gente sabe que tem um modelo muito específico, porque tem as competências do PROCON junto com o Ministério Público. Então, gostaria que você tratasse um pouco disso, dos benefícios, dos malefícios, ou seja, se esse é um modelo a ser seguido, como que o senhor enxerga esse ponto? Eu agradeço a sua pergunta, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu tenho 59 anos, eu entrei no Ministério Público, tinha 24, é menino. E uma coisa interessante é que, quando nós tivemos a Constituição Federal, logo os estados começaram a fazer as suas constituições. E os meus chefes já estão todos aposentados, alguns falecidos. Eu lembro de estar com eles, assim, em reuniões particulares, e eu já era do consumidor aqui em Uberlândia, aí eles me olhavam assim com certo distanciamento, né, porque eles eram de uma época que não existia direito consumidor. O direito consumidor estava pulverizado, era nas donas de casa, no Código Civil, algo assim, na clientela e não no consumidor. Mas tem uma coisa muito interessante,
é que o seguinte, que o Estado de Minas Gerais, quando foi fazer a sua Constituição, doutor Lucas, o que aconteceu? Ninguém queria pegar o PROCON. Ninguém queria. O Estado falou, tira isso de mim, pelo amor de Deus, misericórdia. A Assembleia Legislativa não queria administrar o PROCON. Na época, os municípios nem se falavam em ter PROCON. Então, o Ministério Público, às vezes o Ministério Público é uma instituição maravilhosa, mas às vezes ele também faz muita política. E o que ele fez? Ele assumiu essa política para o governador, falou, não, deixa conosco que nós vamos tomar conta do PROCON. Agora, nós soubemos trabalhar isso, porque a rigor, o Ministério Público Brasileiro ele é muito interessante. Eu acho, constitucionalmente, doutor Lucas, um dos melhores do mundo, porque o Ministério Público Brasileiro ele acompanha o guarda-chuva que são os direitos fundamentais. Nós temos diversos direitos fundamentais, sociais, coletivos, individuais, tal. E o nosso Ministério Público tenta acompanhar. É evidente que ele utiliza a expressão interesses difusos ou sociais ou individuais indisponíveis. Mas o que é interessante? O nosso Ministério Público tentou alcançar isso daí. E não era uma visão típica do promotor de justiça ser um órgão gestor de administração pública, ou seja, fazer o famoso poder de polícia. Nunca foi, nunca foi. Agora, com a assunção do PROCON, o PROCON só tinha uma finalidade, qual que era? Fiscalizar, fazer poder de polícia e, em alguma medida, regular. Hoje, o nosso Procurador-Geral de Justiça, imaginem só, ele é uma autoridade que tanto ele tem competência para fazer normas do Ministério Público, como tem atribuição para fazer norma para todos os fornecedores do Brasil que façam comércio em Minas Gerais. Então, por exemplo, um fornecedor de São Paulo, se ele tem algum comércio aqui em Minas Gerais, ele está sujeito a uma resolução do Procurador-Geral de Justiça, e essa resolução é que apresenta ali o que é infração, quais que são as sanções, modalidades de multa, entre essas situações. Nós aprendemos muito com isso foi muito rico, foi muito rico. Para vocês terem ideia, aqui em Uberlândia eu fiz uma operação sobre o transporte coletivo urbano, utilizando tão somente o modelo de processo administrativo sancionatório. Estou conseguindo bons resultados. Eu tive que montar, para vocês terem ideia, um auto de infração com diversos pontos em checklist para que os fiscais fossem dentro dos ônibus. Olhar a qualidade do pneu, olhar a qualidade de segurança do transporte, olhar, por exemplo, a questão do Arla 35. O Arla 35 é um mecanismo que protege o meio ambiente dos poluentes dos ônibus. Nós aqui interditamos, na época, isso foi no começo do ano agora, mais de 60 ônibus, todos inadequados. E, na época, um dos desejos do município era subir a tarifa. Então, às vezes, se não for um órgão independente com força para fazer isso, o PROCON não faria. É isso que eu quero te dizer. Então, nós aprendemos muito com isso, aprendemos mesmo. E nós respeitamos muitas coisas, dentre elas é o famoso duplo grau de jurisdição. Não faz sentido a gente multar se a gente não tiver um grau recursal, e nós temos a junta. E, felizmente, eu posso te dizer que, mesmo com as condenações que nós damos, essa condenação sempre é com base no faturamento da empresa, o que nós estamos seguindo, o imposto de renda, as questões tributárias, entre outras instituições que fazem esse tipo de apuração também, a gente segue esse modelo do resultado do exercício líquido anterior, mas o que é importante eu dizer é o seguinte, é que poucas das nossas decisões caem com ações anulatórias perante o Tribunal de Justiça. A grande maioria das nossas autuações e atuações são confirmadas pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça. Já se perquiriu no Superior Tribunal de Justiça, eu estou encerrando essa parte, sobre a legitimidade do MP estar à frente do PROCON, sendo que a última decisão que nós temos do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de total constitucionalidade, porque faz parte daqueles famosos poderes implícitos que o Ministério Público tem enquanto instituição essencial à justiça.
Excelente, doutor Fernando, obrigado. E muito interessante abordar essas formas, ou seja, como a história se desenvolveu e a gente chega no cenário que a gente está hoje. E a nossa próxima pergunta aqui, até um pouco nesse sentido, o doutor mencionou que tem milhares de ações coletivas, ações civis públicas, e um pouco sobre a fase final dessas ações civis públicas, né? Porque uma questão são as declarações de direitos, mas a fase de dar o bem ao consumidor, dar a indenização ao consumidor, que é a parte de liquidação, cumprimento dessa sentença. Então, queria que o doutor tratasse um pouco desse tema, inclusive acabou de ser afetado para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário, que trata da destinagem do Ministério Público. Então, que o doutor tratasse um pouco disso, ou seja, como dar ao fim essas ações civis públicas, ou seja, como chegar ao final, como o sistema pode se aprimorar em relação a esse ponto. Sim, muito obrigado. A pergunta é inteligente, a pergunta merece os encômios nossos. Veja só, a pergunta é tão boa que ela está aliada ao Bob, né? O problema não são os direitos humanos, né? Mas o que fazer com eles, né? E agora? Você tem os direitos humanos, agora os fundamentais, os direitos de personalidade, muito bom isso mesmo. Mas dizer para vocês, uma preocupação que nós temos sempre foi a efetividade. Eu até brinco que, sem ser para interesse individual homogêneo, que eu vou tratar no final da resposta, não existe ação civil pública sem tutela de urgência, não serve para nada. Aliás, hoje, no nosso sistema processual, e eu acho até esse sistema, professora Fabíola, já antigo, já arcaico, ter que procurar o Poder Judiciário. Eu acho arcaico, porque se eu não conseguir resolver no meu gabinete, veja só, eu estou passando para um terceiro, que é o magistrado, que pode ter uma visão diferente da minha. Então, é o seguinte, é por isso que eu tento, de uma forma muito veemente, fazer as transações. O consensualismo, ele é essencial, essencial. Esse modelo de tribunal em forma de igreja, né, que nós sempre buscamos a última palavra do juiz pelo princípio da ubiquidade, eu acho que ele tem que ser modificado. Eu acho que nós precisamos passar, isso não é retórica, nós precisamos passar por grandes transações. Não à toa, por exemplo, que leis que são punitivas, como a lei de improbidade administrativa, já estabelece aí a possibilidade do acordo de não persecução civil. Veja só, o que era um tema muito caro, que era o combate à corrupção e improbidade, já se admite consensualidade. Né? Isso era um absurdo se a gente falasse 20 anos atrás, porque a ideia era punir, punir, punir. E o que a punição leva? Né? Às vezes não leva a nada, nem mesmo a recuperação do dinheiro que foi desviado pela corrupção. Então, nós estamos começando a aprender o seguinte, a buscar mecanismos. Justiças multiportas, elas são importantes, nós não podemos perder essas possibilidades. Evidentemente que, na defesa do consumidor, nós precisamos, para essas justiças multiportas, um dever de proteção a mais. A mais. O Estado acompanhar essas justiças multiportas, porque se trata de direito fundamental, porque o Estado tem um dever fundamental. Mas, mesmo assim, eu acho essencial o consensualismo. Agora, dar efetividade, né, buscar efetividade, nós temos diversas formas de fazer isso. Aqui nós conseguimos bastante, aqui na minha comarca, na minha atribuição de promotor, sempre buscando tutela de urgência, e sempre após, quando a gente consegue a declaração de danos, nós sempre buscamos meios para bloqueio de verbas, sempre buscamos o resultado prático do processo, aquele famoso artigo 4, esqueci do Código de Processo Civil, que é a tutela do ilícito, também vai ter que lembrar tudo assim, né? Mas acho que é o 497 ou 494, coisa assim, no Código de Processo Civil, que possibilita ao juiz uma decisão que vá levar um resultado prático factível para direitos fundamentais. Perfeito. O que acontece com o julgado agora que foi afetado pelo Supremo Tribunal Federal? Os direitos individuais homogêneos, a rigor, eles são acidentalmente coletivos. Eles não são coletivos de natureza, como o interesse coletivo, como o interesse difuso são, na base. O interesse difuso e coletivo, eles foram pensados ali pelo professor Nelson Neri, Antônio Augusto Camargo Ferraz, o grande professor Edis Milaré, ali em 1985, isso transformou isso foi um congresso no sul de Minas,
e que depois se transformou num projeto de lei por um deputado de São Paulo, acho que o deputado Biembar, e virou a lei de ação civil pública, se transformou na lei de ação civil pública. Beleza. Não se falava na época em interesses individuais homogêneos. Nem na Constituição se tratou de interesses individuais homogêneos. Quem introduziu isso foi o Código de Defesa do Consumidor, mas sempre naquela ideia, um direito acidentalmente coletivo. Por quê? Porque as demandas são repetidas. Vamos falar uma coisa entre nós que é muito tranquila: microdanos. Danos pequenininhos para evitar ações coletivas, mas a rigor vão levar à ação coletiva. Por exemplo, se eu vejo um dano pequeno de um determinado fornecedor para um consumidor, o promotor de justiça não vai dar atenção a isso, porque o dano é muito pequeno. Mas o que acontece? A reiteração desse dano faz com que nós tenhamos a legitimidade, que é até melhor para o judiciário. A concentração, de novo aí, ó, a concentração numa só ação de todos os casos individuais. Por isso que se trata de direito acidentalmente coletivo. Pois bem, a grande maioria dos julgados que estabelecem a legitimidade do MP para interesse individual homogêneo sempre coloca o caráter social a justificar a legitimidade do MP. Por exemplo, escola, critério de educação, banco, questão de superendividamento, que é uma questão social. E assim nós vamos escalonando. O problema ali é de natureza social. Se for de natureza social, tem uma repercussão na legitimidade do MP. No caso do que o STJ vai julgar agora, os interesses são altamente disponíveis, que reflexamente ali não estão apontando para um dado social. Então, nesse caso, seguindo o padrão de jurisprudência do STJ, me parece que o MP não teria legitimidade. O problema é o seguinte, é que quando se tem muitos consumidores lesados e eles não levam a efeito essa liquidação individual, se dá a possibilidade do Ministério Público ou dos outros órgãos legitimados fazê-lo, até por uma questão de coerência. É o que a sua inteligente pergunta levou a efeito. Ou seja, condenou, mas não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que de forma suplementar, o Ministério Público tem legitimidade, assim como os outros órgãos que são legitimados para isso também, não só o Ministério Público. Defensoria Pública, talvez até PROCONs tivessem essa possibilidade, né? Mesmo sendo um direito de natureza disponível. Eu acho que o problema aí está muito mais ligado à jurisdição, que é uma matéria de direito público, e à efetividade da jurisdição, do que em si o direito ali que está sendo postulado. O Michele Taruffi, ele tem uma passagem linda no livro dele, ele fala que toda decisão tem que ser legitimada endoprocessualmente para as partes, como extraprocessualmente para a população, porque toda decisão é uma decisão que leva a demonstrar que o tribunal tem uma jurisdição, e jurisdição é manifestação de poder. Eu iria nessa posição, mais ou menos. Falei muito, né? Não. Imagina. Acho que seguimos aqui, então vamos encaminhar para a nossa última pergunta. Lucas, tem mais alguma colocação? Posso seguir? Eu teria várias, eu gostaria de ficar várias horas aqui ouvindo o doutor Fernando, mas infelizmente a gente tem o nosso tempo aqui para o nosso Exato. videocast, então vamos seguir aqui, doutora Roberta. Exato, a gente está indo para a nossa última pergunta aqui, que seria: quais são os 3 temas que são mais preocupantes em matéria de proteção e defesa do consumidor, na sua opinião, no momento, doutor Fernando? Nossa, que pergunta boa. Pergunta muito. Eu queria que a professora Cláudia estivesse aqui do meu lado, né? Ela ia falar assim: o que você acha, Martins? Eu ia falar: professora, está muito complicado. Nós temos um leque horroroso, professor. O primeiro, a questão, o que eu vejo, infelizmente, é a questão do decreto para o superendividamento. Continua aí, e aqui não é uma crítica a nenhum dos dois governos, né? Eu acho que o Estado tem uma dificuldade para trabalhar com banco, tem muita dificuldade para trabalhar com banco. Eu estive a convite do senador Rodrigo Pacheco num debate sobre juros. Gente, nós somos do mundo jurídico. Eu era o único do mundo jurídico. Lá só tinha economistas liderados pelo Armínio Fraga. Agora, ele falando português e eu não entendendo nada, evidentemente, porque o linguajar deles era só econômico. As bases são outras.
mas mesmo assim eu consegui passar o recado que era nosso, né, dos consumidores. Bom, vamos lá. Eu acho que o problema do superendividamento ele continua. Nós temos quase 40 milhões de superendividados, esse é um primeiro problema. O decreto não soube resolver isso muito bem, não soube resolver isso muito bem. Apesar da Senacom, tanto do governo Bolsonaro como da Senacom do governo Lula, se empenhar muito para tentar resolver, era um problema de gestão econômica no país que leva sempre à aparição do Ministério da Economia. A gente tem que ter maturidade para entender isso. Então, são decisões ultra difíceis, já dizia do Working, né? Como decidir isso daí? Nós queremos, na qualidade de instituto que conseguiu a aprovação, juntamente a outros institutos da Lei sobre Endividamento, que esse decreto ele fosse declarado inconstitucional. Foi por isso que nós ajuizamos a DPF e um dia ela vai ser julgada pelo Supremo. Esse é um problema sério. Eu atendo muitos superendividados, muito, 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 muito. E aqui em Uberlândia nós criamos, junto com a Universidade Federal de Uberlândia e com o Procon Municipal, um núcleo de atendimento ao superendividado. Então, eu acho que nós temos que buscar soluções. Se bem que o governo também, paralelamente, ele faz uma concorrência conosco, né? Ele criou o Desenrola, né? Ele renegocia, ele vai criando esses aparelhos. Mas como são aparelhos que podem ajudar, eles são bem-vindos. Eu só quero dizer que o primeiro problema é o superendividamento. Superendividamento é fome, superendividamento é exclusão, superendividamento leva as pessoas ao suicídio. Os trabalhos das doutoras Karen e Clarissa são muito significativos nesse sentido, né? O direito ao recomeço, que é a manifestação da Clarissa, é simplesmente maravilhoso. O segundo problema que nós temos a gente pensa que é o problema das Big Techs, não é só problema da Big Tech, é o problema do mundo digital. Por que eu quero esclarecer que não é só problema da Big Tech? 1, 2, 3 milhas, meus amigos, foi plataforma digital. Então, não quer dizer que problemas são só do Google, da Apple, ou de grandes outras marcas internacionais. O problema está no meio utilizado. Eu acho que nós precisamos regular essas plataformas. O que aconteceu agora na Europa? A Europa tanto regulou compra e venda de produto, como regulou a contratação de serviços. E de uma maneira firme mesmo. Nós precisamos fazer isso no Brasil. O que acontece? Nós estamos aí com o 3514, que é um projeto de 2010, que é o projeto Comércio Eletrônico. A professora Fabiola participou, inclusive, de um livro, uma obra coletiva nossa só sobre comércio eletrônico, né? Infelizmente, esse projeto, porque ele é de 2010, ele não contempla as plataformas, infelizmente, mas todos nós estamos plataformizados. E nós, do Brasilcom, entendemos que isso precisa ser regulado. Não tem motivo de não ser. Até voltando ao tema de segurança jurídica, não faz sentido as plataformas não serem reguladas, né? No caso 1, 2, 3 milhas, por exemplo, é uma verificação disso, né? Outros desacertos que nós temos. Então, o segundo problema, querida Roberta, é efetivamente o problema das plataformas digitais e a falta de regulação. Precisamos regular urgentemente. Agora nós vamos ter uma comissão do Código Civil que vai se preparar para o comércio eletrônico. Mas, veja só, as questões civis são entre iguais. Então, pode ser P2P, como pode ser B2B, mas não vai ser nunca B2C. Então, nós precisamos trazer isso para o mundo do direito consumidor. Eu estou, assim, postulando junto ao presidente do Senado que possibilite uma nova comissão dentro do âmbito do direito consumidor, e aí até chamaria vocês, se isso fosse, evidentemente, autorizado, para a gente discutir no Brasil, assim, como é uma forma razoável, evidentemente, sem extremismos, de regular as plataformas. Esse é um problema. E o terceiro problema que eu vejo, principal, entre nós, e isso está carecendo de uma visão assim mais humanística, é a questão das crianças com autismo. Eu tenho vivido isso basicamente. O meu gabinete sempre, eu faço muito atendimento ao público.
Eu não sou promotor que manda consumidor embora, não. Eu atendo muito ao público. E eu vejo algumas ignomínias que eu não aceito. Por exemplo, hoje os planos de saúde, eles estão cobrando coparticipação dos familiares ou dos pais que os filhos têm autismo. E o plano de saúde acaba ficando muito caro para esses pais, inclusive os levam ao superendividamento. Eu acho isso uma injustiça muito grande. Geralmente, uma criança com autismo ele precisa fazer muitas terapias. O problema do autismo não é uma diagnose orgânica, é uma diagnose comportamental. Então, ele precisa fazer ecoterapia, fisioterapia, natação, dentre tantas coisas. Aqui em Uberlândia, eu estou fazendo diversas recomendações. Por exemplo, escolas para ter cuidadores para crianças com autismo, para retirar essa carga de cima dos planos de saúde. Escolas públicas também. Estou fazendo ações civis públicas para discutir esse sistema de coparticipação. Eu acho injusto com essas famílias. Só para vocês terem ideia, eu fico tão emocionado com isso. Eu recebi uma mãe com 28 anos de idade, os cabelos dela eram brancos. Ela tinha 2 crianças com autismo. 2 crianças. E ela não conseguia viver a vida dela. Não conseguia. Já estava divorciada, porque um dos primeiros passos do autismo é a família se desmantelar, o casamento acabar, as pessoas ficarem superendividadas. Não há tristeza maior que essa. Não há tristeza maior. Eu acho que isso tinha que ser mudado no Brasil, tinha que dar um foco mais humanista para isso. Estou achando que é uma injustiça, um desequilíbrio, já que nós falamos em vidas dignas no Brasil. Eu acho que a ANS precisava mudar essa postura dela. Mas eu estou já treinando uma ação civil pública aqui, vamos ver, né? Não sei se a demanda é a medida correta, mas eu acho que esse problema, querida Roberta, é um problema sério. É um problema de... O Brasil podia dar uma demonstração de humanismo, e nesse caso ele não tem dado, tá bom? Mas eu teria muito mais para falar. Tá bom, A obrigada. gente, todo o tempo, a gente queria ter Nossa, todo o bem. tempo para ouvi-lo, né? E para quem não conhecia, hoje teve a certeza do porquê que o senhor é tão querido, tão respeitado. E acho que a gente está falando de humanismo, né? Nas suas palavras, a gente está tratando os direitos do consumidor não no aspecto B2C, mas no aspecto humano, né? Já que o senhor colocou aí do B2B, essa questão humanista, eu tenho certeza e que todos gostaram e vão querer, com certeza, o segundo episódio do 6º episódio, né? A parte 2 do 6º episódio. Muito, 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 muito obrigada. Eu me comprometo, a Dora está aqui, da gente falar com o Matheus Piva, que é o coordenador do Comitê de Regulação, para a gente conversar sobre participar nesses debates, nas discussões. Eles têm acompanhado o tema também, então a gente pode juntar o Comitê de Relações de Consumo, junto com a Patrícia Martins, que é responsável pelas consultas públicas, pelos projetos de lei, junto com o Matheus Piva, do Comitê de Regulação, para a gente compartilhar as nossas opiniões, compactuar de eventuais estudos que o Matheus já tenha realizado, então a gente fica à disposição, sim, com o maior prazer. Então, agradeço imensamente, coloco o IBRAC à disposição. Parabéns por todo o seu trabalho, parabéns, e assim, obviamente não parece que o senhor tem 59 anos, mas é um corredor de mão cheia, né, então está explicada aí essa idade, essa saúde, essa disposição, tantos estudos, uma memória excelente, a corrida ajuda na memória, eu tenho que voltar a correr porque a minha memória está muito difícil, e deixo aí essa... Passo a palavra, então, para a Roberta e para o Lucas se despedirem, e agradeço novamente. Da mesma forma, doutor Fernando, agradeço bastante, obrigada pelas contribuições todas, pela transparência, né, pela opinião, realmente a gente tem que reconhecer, a gente reconhece de todos os lados, né, os pontos positivos, os pontos negativos, onde a gente pode melhorar em todas as esferas no âmbito das relações de consumo, e eu acho que para isso que esse diálogo é tão importante, então agradeço bastante a atenção, a preparação e a participação aqui. Doutor Fernando, obrigado, foi uma aula para todos nós que já estivemos no seu gabinete, que já atuamos com você, que já vimos sua atuação, isso só reforça a visão que nós temos do doutor, do profissionalismo, da boa intenção, da vontade de trazer sempre melhorias
Então, é sempre um prazer estar com o doutor, é sempre uma alegria ouvi-lo, e ficamos aqui também à disposição para o que o doutor precisar, que pudermos contribuir aí para a evolução do direito do consumidor no Brasil. E olha, que eu agradeço a possibilidade de estar com vocês. Quando eu fiz mestrado, doutorado, eu me aliei a uma grande pessoa, se chama Giovanni Ettorinani, grande amigo, ele era advogado do Tosini Freire. Uma vez ele me levou dentro do Tosini Freire, eu imaginei, falei assim, nossa, é maior que o Ministério Público de Minas Gerais, escritório. Né? Achei maravilhoso e depois a nossa amizade sempre se estreitou. Nós temos um livro de Código Civil, comentário de Código Civil, só para deixar vocês mais curiosos ainda, e já estou encerrando a minha fala, eu sou, a rigor, civilista, meu mestrado e doutorado é em Direito Civil, só que eu estou infiltrado dentro do direito consumidor pelo Ministério Público, mas assim, eu fui aluno do professor Renan, meus grandes parceiros de escrita, os grandes mesmo, eles são de São Paulo, são da PUC, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, Hamid, entre tantos, que são maravilhosos. E fica aqui um respeito absoluto por vocês, advogados de São Paulo, do IBRAC, tem excelentes nomes, eu sei que vocês são pessoas que praticam o humanismo, e sei que na vida tudo é difícil, nada vem fácil, nós precisamos sempre sentar e conversar para saber distribuir as riquezas do mundo para todas as pessoas, igualdade, é mais ou menos isso daí. Mas aqui, uma honra estar com vocês, tá? Lucas, Fabiola, Roberta e Dora, prazer imenso. Hoje eu termino o dia mais feliz. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau.